Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do review e eu quero indicar para vocês o livro O Racionalista Romântico, um livro organizado por John Piper e David Matz, com vários autores, e é uma homenagem ao nosso amigo C.S. Lewis, uma publicação da editora Monergismo. Deixa eu só mostrar pra vocês rapidinho. Olha o tanto de post-its que eu coloquei aqui. Certamente eu não vou poder mostrar tudo pra vocês do que eu marquei, mas vamos lá. Pessoal, esse livro aqui é organizado pelo John Piper e David Matz. E não é a primeira vez que eles estão juntos, e não é à toa, porque na verdade esse livro aqui ele é organizado a partir de uma das conferências de Desiring God. E já houve várias conferências de Desiring God, e essas conferências por vezes acabam transformando-se em livros, e esses livros por vezes já foram traduzidos para o português. Já teve a respeito de Jonathan Edwards, João Calvino, a respeito de sexo, sofrimento, pós-modernismo, perseverança, poder das palavras, vida da mente, missões globais e santificação cristã. Eu acho que é só esse de santificação que eu nunca vi em português. É o nosso amigo John Piper que abre a conferência de Desiring God aqui nesse livro, né? Mostrando para nós o que significa a ideia de racionalista romântico. Esse livro é uma homenagem a Lewis e ele é com esse título, né? Porque Lewis ele levava muito a sério, primeiro, o aspecto de racionalismo, a sua razão. Ele buscava muito entender as coisas e isso é algo muito marcante nos escritos dele, principalmente em seus escritos, digamos assim, um pouco mais cristãos, um pouco mais teológicos. E o aspecto romântico aqui é porque Lewis, ele é um cara da literatura, né? Ele é um doutor em literatura, ele ensinava literatura, mas ele também escreve literatura e você percebe muita paixão e ele consegue transmitir muitas emoções ali. Então é muito evidente em seus escritos a importância que ele dá a sentimentos que sejam voltados para algo que é bom, como é importante a alegria, esperança, tristeza e lamento também, muitas vezes. Então a ideia desse livro é mostrar o quão marcante é em C.S. Lewis tanto o seu pensamento, a sua disposição de pensar, de entender, de raciocinar sobre a fé, mas também de sentir ou de transmitir emoções. E aí uma pergunta que fica para nós é: quão ortodoxo nós podemos ver C.S. Lewis? Quão ortodoxo, quão crente C.S. Lewis é? E os dois primeiros capítulos eles são um presentão para quem tem essa preocupação, porque nós vemos depois Philip Hank falando sobre a visão de C.S. Lewis a respeito da Escritura Sagrada e depois Douglas Wilson falando sobre a salvação. E sobre a Escritura Sagrada é interessante porque Lewis tinha um pensamento um pouco complicado a respeito do significado de inerrância e inspiração, algumas vezes chegando a falar que os livros foram escritos pelos homens de maneira bem humana mesmo, apenas, e a partir disso Deus escolheu aqueles livros para eles se tornarem inspirados. Então, digamos assim, inspiração não é um ato criador de Deus mediante a escrita de homens, mas é algo que Deus escolheu através de escritos humanos. Então isso é meio complicado. Uma outra questão complicada também é que ele chega a entender que o livro de Jonas não é um livro de narrativa histórica, não é fato o que acontece ali, o que é narrado, mas é, digamos assim, como se fosse uma parábola. E é interessante que ele pensa assim, não por causa de algum aspecto miraculoso, como Jonas ser engolido por um grande peixe, mas é por causa da estrutura narrativa e a forma que está escrito ali. Então, Lewis é um cara com pensamentos bem peculiares. Mas isso não significa que ele desvalorizava a escritura e por muitas vezes ele chega a dizer que ele não pode negar determinado ensino porque ele está claramente nas escrituras. Então o apreço dele pela escritura é evidente, ainda que ele tenha algumas dificuldades. E sobre salvação, Douglas Wilson nos mostra o quanto ele é um pouco confuso ou assistemático, a depender da sua opinião, mas como para ele não havia uma clareza tão grande como nós entendemos assim estruturalmente sobre regeneração, novo nascimento, dom da fé, santificação, isso não estava muito esquematizado na mente de Lewis. Olha só, numa parte Douglas Wilson diz assim: neste capítulo, espero que você veja Lewis como, no mínimo, um observador simpático da teologia reformada histórica,
ou, no máximo, um adepto assistemático. Então Douglas Wilson quer aproximar C.S. Lewis, ou pelo menos mostrar que ele estava próximo, do que nós entendemos de teologia reformada ou de soteriologia reformada. Ele segue dizendo: minha posição é a segunda, ou seja, que ele é um adepto assistemático. Aí ele diz: então C.S. Lewis era reformado? Não exatamente. E sim, é claro. What? Então existem algumas coisas que o distanciam e outras que o aproximam. Você tem que ler para entender, mas é muito interessante o aspecto da salvação pela graça. Isso é inegável. No capítulo seguinte, nós temos Kevin Van Hooser falando a respeito de como C.S. Lewis usava a imaginação na teologia e no discipulado. Esse capítulo eu achei assim impressionante por diversos aspectos, e uma das coisas que eu achei interessante é que Lewis entendia que a imaginação ela não é algo que é contrário à realidade. Muito pelo contrário. Mas a imaginação é uma imersão na realidade. Pela razão você obtém a informação, mas pela imaginação você obtém o entendimento. É como se a sua razão você usasse para pensar, para conhecer algo, mas pela sua imaginação você vivenciasse algo. E isso aplicado ao discipulado faz toda a diferença, porque o discipulado é você colocar em prática a sua vida cristã. Então nós temos diversas informações a respeito do céu, a respeito da presença de Deus, a respeito do juízo eterno, a respeito de diversas coisas que, digamos assim, não são palpáveis, e como é que você vive isso? E Lewis entendia que a imaginação, juntamente com a fé, era algo muito essencial para colocar isso em prática, e não de maneira a imaginar uma mentirinha ou viver em um mundo que não fosse real, muito pelo contrário, mas para você mergulhar e você viver intensamente a realidade daquilo que você está entendendo mediante a escritura. É impressionante. No outro capítulo nós temos Randy Alcorn falando sobre a visão de Lewis a respeito do novos céus e da nova terra, e como isso é evidente nos escritos dele, principalmente em relação à esperança para os cristãos. Os cristãos vivem em um ambiente contrário, em um ambiente que existe pecado, que existe sofrimento, que existe dor, e nós temos a esperança de restauração eterna para todas as coisas. Nós temos a promessa de que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo virá para redimir plenamente o seu povo e para restaurar todas as coisas, e é esse aspecto, é essa visão de esperança, essa visão escatológica que deve mover os cristãos a permanecerem firmes e inclusive permanecerem alegres, mesmo em meio a tantas dificuldades e sofrimentos nessa terra. E no último capítulo nós temos John Piper falando sobre as coisas boas que Deus faz e que devem ser santificadas. Nesse capítulo, o Piper basicamente faz uma exposição ou um estudo bíblico em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, onde fala sobre ensinos de demônios que proíbem casamento e até abstinência de alimentos, que diz claramente que essas coisas são boas e que foram criadas por Deus para os cristãos e são recebidos com ações de graças. Ele faz esse estudo nesse texto e sempre mencionando Lewis, né, porque por diversas vezes ele disse que Lewis o ajudou a entender sobre isso, e é por isso que aqui no fundo nós temos aqui essa frase: contentamo-nos com muito pouco. Porque o problema daquele que não é cristão, daquele que está em pecado, que não conhece a verdade de Deus, e quando ele se afunda em pecado, ele não está buscando muito prazer, mas pouco. Mas o que o Piper nos mostra, com base nesses ensinos de C.S. Lewis, é que Deus quer que a gente se deleite na criação que ele nos deu. Mas isso não é um se deleitar na criação em si, mas é um se deleitar na criação porque Deus nos deu. Ou seja, de certa forma, as bênçãos que nós temos ao nosso redor são reflexos de realidade que nós experimentamos, mas que provém do próprio Deus. Deus é a fonte de todo bem, Deus é a fonte de todo prazer, Deus é a fonte de toda alegria. Então toda vez que eu tenho algo bom, algo que me dá prazer, algo que me dá alegria, isso é um reflexo do próprio Deus, e isso deve me levar a adoração a ele. Existem muitas pessoas que criticam a busca por prazer, e a busca pelo prazer em si certamente é errado, e o cristão deve buscar a moderação, deve buscar a modéstia. O problema é que tem algumas pessoas que caem extremamente para o outro lado e vão dizer que é proibido alguns tipos de deleites, alguns tipos de prazeres. E o Piper nos mostra que assim como a gula é errado também você se privar de um alimento se ele for gostoso ou se ele for agradável, e você deve comer apenas
apenas pão ou feijão com arroz e nunca pode se deliciar em uma boa lasanha ou em um estrogonofe de frango. O ponto é que tanto o hedonismo mundano é errado, assim como o ascetismo. Nós devemos buscar, com sabedoria e moderação, ter prazer nas bênçãos que Deus nos oferece na sua criação. Eu achei esse capítulo sensacional. Por fim, nós temos um apêndice sobre a visão de C.S. Lewis a respeito do inferno, de Randy Alcorn, onde nós vemos que Lewis ele tinha uma certa resistência a essa doutrina, por ser uma doutrina muito dura e severa, mas ainda assim ele entendia que era um ensino claro das Escrituras, era o ensino de nosso Salvador Jesus Cristo, que Lewis fala assim: os perdidos são, de certa forma, rebeldes bem-sucedidos até o fim. As portas do inferno são fechadas por dentro. Eles gozarão para sempre da horrível liberdade que exigiram e são, portanto, autoescravizados. Olha só que coisa impressionante isso aqui. Ou seja, aqueles que irão para o inferno sempre rejeitaram a graça de Deus, sempre rejeitaram o amor de Deus, e é isso que eles vão ter por toda a eternidade, a rejeição da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Ou seja, eles vão ter o que eles sempre buscaram. Uau! No final nós temos aqui um bate-papo entre todos os autores, como se fosse uma mesa redonda, e perguntando qual a obra que você mais gostou, a partir de que momento você começou a ler Lewis, ou qual a obra você achou mais misteriosa, enfim. E é interessante que os diálogos são transcritos na íntegra e existe até umas intercalações assim que são engraçadas. E por fim, o que eu posso dizer desse livro é que ele é muito interessante. Se você gosta de Lewis, assim, eu não vou dizer nem que esse livro é para aquele leitor ávido, super fã de C.S. Lewis, porque não é tanto o meu caso. Não que eu não seja fã de C.S. Lewis, eu gosto do que eu já li dele, mas eu conheço muito pouco. Mas mesmo o pouco que eu conheci, eu gostei daquilo que eu conheci, e eu pude aproveitar bastante a leitura desse livro. Os autores são bem honestos, eles não querem exaltar Lewis como um ídolo, eles mostram os seus podres também, mas ao mesmo tempo você percebe que na humildade de Lewis, ele era um cara legal, é um cara que você quer ser amigo, sabe? Talvez você não chamaria para pregar na sua igreja, mas você o chamaria para todo o grupo familiar, para junto com os crentes ali aprender um pouco mais da palavra, sabe? Enfim, o Racionalista Romântico é uma conversa com várias pessoas que amam Lewis, que amam teologia e que você vai amar também se você gosta disso tudo. E é uma leitura bem agradável. É difícil dizer o capítulo que eu mais gostei. Gostei muito do último do Piper, mas gostei muito do Van Hooser também, sobre imaginação. Eu achei bem impactante. Mas aí, você já leu esse livro? Você gostou? Deixa aqui embaixo qual foi o capítulo que você mais gostou, que você mais achou legal. Mas se você ainda não leu e não conhece, você quer ler esse livro, o link eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, porque você precisa conhecer isso aqui, cara. Você já leu as Crônicas de Nárnia? Já leu o Cristianismo Puro e Simples? Gostou de Lewis? Você vai gostar desse livro. Eu tenho certeza. E se você é novo por aqui e você não está inscrito no canal ainda, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E você pode ver um pouco mais sobre cristianismo e leitura lá no meu canal, que é o GeoLê. Você será bem-vindo. Você pode ir lá quando você quiser. Se inscreva lá também, tá bom? Valeu.